A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma aula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E nesta aula estaremos comentando a lição de número 10, falando do tema A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, no qual estamos comentando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E na lição de hoje, lição de número 10, estaremos comentando a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. O textuário encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, dos versículos 17 ao versículo de número 34. Então vamos iniciar a nossa lição de número 10. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Então, meu irmão, na lição passada nós vimos a primeira ordenança, foi o batismo em águas, e hoje a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Recapitulando o que nós falamos na aula anterior, bem como iremos forçar nessa, nós na aula anterior falamos que o batismo em águas ele não é um sacramento, mas uma ordenança. A mesma coisa com referência à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela não é um sacramento, mas ela é uma ordenança. Por quê? Porque o sacramento traz a ideia de poder mágico, um poder que é capaz de transferir benefício espiritual, independente da condição espiritual de quem participa dela. Então a ceia do Senhor, ela não é sacramento, bem como o batismo, porque ele não traz poderes e nem traz mudanças transformadoras espirituais a quem está participando do ato. Isso nós temos que frisar para entendermos bem. Então, meu irmão, a ceia não é para dar comunhão, não. A ceia é para a quem não está em comunhão. Não é isso. A ceia ela não dá comunhão a quem não está em comunhão. Isso não é o objetivo. Mas a ceia ela celebra a comunhão de quem tem comunhão. Por outro lado, ela não é um rito vazio de significado que deve ser praticado somente porque se trata de uma ordem dada à igreja por Jesus. Não, a ceia, meu irmão, assim como o batismo em águas, é um símbolo visível que expressa uma realidade espiritual invisível. Então, na ceia, Cristo ele não se encontra fisicamente presente e nem nos elementos. Os elementos eles não se transformam em sangue nem em corpo de Cristo. Não, mas simbolizam, meu irmão, esta realidade espiritual. A ceia e o batismo é um símbolo visível que expressa uma realidade espiritual invisível. Então é por este caminho que nós vamos trilhar a nossa lição deste domingo. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Vai falar primeiro sobre na tradição romana. Na tradição romana, ele vai usar aqui essa diferença, vai trazer as diferentes visões, e dentro desta visão aqui, na tradição católica romana, o que foi instituído por essa igreja, que durante a participação da ceia, o pão ele se transforma na carne de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. É a doutrina que nós chamamos de transubstanciação, que na interpretação dele, os elementos eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo, porque eles tomam aqui uma interpretação literal daquilo que Cristo falou. Que Cristo falou, isso é meu corpo, isso é o meu sangue. Agora observe que há problemas nisso aqui. E o problema é justamente quando a ceia foi instituída. A ceia é instituída por quem? Por Cristo.
Cristo estava partindo o pão e dando o cálice na ceia quando foi instituído. Cristo estava presente naquele momento, fisicamente. Como se deu a transformação nesse momento? Não teve, porque aquilo ali é um memorial, é um símbolo. Cristo falou: fazer isto todas as vezes que reunides em memória de mim. É em memória, não é que vai transformar. E Cristo, quando instituiu, ele estava lá, meu irmão. E essa doutrina fez com que a Igreja Católica Romana, a tradição romana, com o passar do tempo, excluísse os seus fiéis de participarem do cálice. Porque eles falavam que os fiéis poderiam derramar o cálice. E derramando o cálice, estariam profanando o sangue de Cristo. Então, na tradição católica, que hoje eles participam, no caso, hoje se chama hóstia, o que eles usam lá, da comunhão lá, todos os fiéis, eles participam da hóstia, mas o participar do vinho, só o padre. No caso, na linguagem que ele usa, o sacerdote que toma. Para que ninguém derrame o cálice e profane o sangue de Cristo. E, inclusive, o pão que foi usado no princípio também foi transferido para a hóstia, ou seja, para a hóstia, para no seu pão. Por quê? Porque eles também falavam que as migalhas do pão poderiam cair. E a migalha do pão caindo poderia profanar a carne de Cristo. Então, esta é a visão na tradição romana. Então, nós temos que ter cuidado, porque tem vários problemas nessa interpretação. O pão e o vinho, ele não se transforma no sangue de Cristo, nem no corpo de Cristo, mas ali está mostrando justamente uma memorial, um símbolo que foi estabelecido por Cristo para fazer memória de Cristo. E ele fala até que ele venha fazer isto em memória de mim. Então, meu irmão, esse é o primeiro ponto. O segundo subponto vai falar sobre na tradição protestante. Aí aqui ele vai mostrar aqui que a tradição protestante, no sentido da tradição luterana, vai haver divergência quanto aos elementos da ceia. Por quê? Porque o pão e o vinho, se ele se converter no corpo e no sangue de Cristo, como a tradição católica fala, já nessa que nós estamos agora adentrando na tradição protestante, eles afirmam que o corpo físico de Jesus, ele está presente no pão da ceia. E esse entendimento, meu irmão, é denominado de consubstanciação. Porque até neste ponto, observe que quando foi estabelecido esta doutrina aqui, a gente vê que a tradição luterana, ela não consegue se desvencilhar, ela não consegue se apartar por completo dessa tradição católica. Quando ele dá apenas uma versão, ele apenas modifica a versão da sua antiga crença. Então, no lugar de falar que o pão e que o vinho, eles se convertem, eles se tornam o corpo e sangue de Jesus, eles falam que o corpo físico de Jesus, ele está presente no pão da ceia. Ou seja, mascarou uma coisa que era praticada, que é praticada, na verdade, pela tradição católica. Então, neste ponto aqui, há esta questão também. E para encerrar esse ponto, nós vamos falar sobre a posição pentecostal, que é a majoritária dentro das Assembleias de Deus em qualquer parte do mundo. Então, a nossa tradição, ela entende que o quê? O pão, ele não se converte no corpo de Cristo e nem o vinho se converte no sangue de Cristo. O pão e o vinho, eles não se convertem fisicamente, nem tampouco que Jesus também esteja presente neles, nos elementos. Então, não é isso que acontece. O que acontece? O pão e o vinho simbolizam, meu irmão, o corpo e simbolizam o sangue de Jesus. É este o entendimento que se extrai das Sagradas Escrituras e que se percebe quando lê as Sagradas Escrituras, meu irmão. O que nós falamos e ensinamos é que é um símbolo,
em memória. Não traz transformação ali, nem para o crente que está participando, nem os elementos se transformam. Entretanto, nós afirmamos com veemência que Jesus está presente espiritualmente. E isto ele questiona, fala, eles não acreditam, mas de que Jesus está presente espiritualmente. E aonde é que Jesus não está? Aonde é que Cristo não está? Se ele mesmo falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na ceia, Jesus está presente espiritualmente? Sim. No culto, que não é ceia, Jesus está presente? Sim. Na oração que nós estamos nas nossas igrejas, Cristo está presente espiritualmente? Sim. Cristo ele está em todos os lugares. Entretanto, nos nossos cultos, na ceia, em qualquer reunião da igreja, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, porque entendemos que Cristo ele está presente. Então, este é o entendimento na tradição pentecostal. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. O pão não se transforma no corpo, nem o vinho se transforma no corpo, mas aquilo ali simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo. Nada se transforma literalmente, nem o pão, nem o vinho. Então isso tem que ficar claro. O segundo tópico vai falar sobre o propósito da ceia do Senhor. O primeiro propósito que o autor coloca é celebrar a expiação de Cristo. Por quê? Porque Paulo, quando escreve, ele fala que um dos propósitos dessa celebração é justamente anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios 11, 26. Então, meu irmão, a ceia, ela aponta para o Calvário. Ela aponta para a morte de Cristo, porque é em memória dele, é relembrando, é vendo, percebendo que Cristo ele consumou um ato. E aonde ele consumou esse ato? Justamente quando ele se tornou expiação. Fez expiação por cada um de nós. Então, é através da morte de Cristo na cruz, a sua morte vicária, que ele fez o quê? Justificou-nos e nos reconciliou-nos com Deus, e foi justamente através da sua morte que trouxe vida, para que hoje nós possamos ter a oportunidade, nós possamos ter a liberdade de adentrar e ter encontro com Deus, termos acesso direto com Deus. E quem fez isso? Cristo. Então, um dos propósitos da ceia do Senhor é justamente celebrar a expiação de Cristo, celebrar o que Cristo efetuou por cada um de nós. E é isso que nós celebramos, é a vitória que Cristo teve sobre a morte e a vitória que Cristo teve sobre o diabo, porque ele venceu isso justamente na sua morte expiatória naquela cruz. O segundo ponto, o autor vai falar que um propósito da ceia também é proclamar a segunda vinda de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos mostra, que a ceia do Senhor ela também proclama a segunda vinda de Cristo. É o que fala o versículo 26 de 1 Coríntios 11. O finalzinho fala, nós falamos do primeiro, né, que fala que anunciais a morte do Senhor e termina o versículo falando até que venha. Anunciais a morte do Senhor, que foi o primeiro ponto que nós falamos, celebrar a expiação, até que venha. Ou seja, proclamar a segunda volta de Cristo. Cristo, quando partiu, ele estabeleceu a ceia. E foi isso que por isso que ele estabeleceu com esses dois propósitos, esses propósitos que nós estamos falando. De expiação, anunciais a morte do Senhor, expiação, até que ele venha. Ou seja, quando estamos celebrando a ceia do Senhor, estamos tanto olhando para trás, pela obra que Cristo efetuou na cruz, quanto olhando para frente, para a obra que ele irá efetuar quando ele vier buscar a sua igreja. Porque a ceia, ela proclama isso, ela anuncia a volta do Senhor. Então, a ceia, meu irmão, faz com que nós temos um olhar retrospectivo, mas também que nós temos que ter esse olhar para frente, esse olhar prospectivo, entendendo que o que Cristo efetuou na
na cruz, ele vai vir para cumprir justamente aquilo que está preconizado na sua palavra. Então, toda vez que participamos da ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo, simbolicamente, no caso ali, que é em memória dele, esses símbolos que refletem justamente a expiação e a sua segunda vinda. E a palavra de Deus nos fala de forma clara sobre isso, né? Que nós neste mundo, nós somos embaixadores de Cristo, somos forasteiros, estamos peregrinando, porque a nossa pátria é uma pátria celestial. Então, meu irmão, olhamos para a expiação e vemos o que Cristo fez, nos dando a oportunidade de participarmos da glória futura com Ele, através da sua segunda vida. Então, a ceia, ela anuncia isso, a expiação de Cristo e também a sua segunda vinda. E o autor termina falando sobre celebrar a comunhão cristã. A gente falou no início da lição que a ceia não é para dar comunhão a quem não tem comunhão, mas para celebrar a comunhão de quem está em comunhão. Então a ceia, por fim, para encerrar esse tópico aqui, fala justamente de celebrar a comunhão cristã. E é justamente com esse intuito que Paulo, quando está escrevendo para os Coríntios, ele repreende a atitude que eles estão tendo ali na igreja. Por quê? Porque eles estão se reunindo não para a comunhão, eles estão se reunindo não para glorificar, para entender que Cristo morreu por eles e que Cristo irá voltar para buscar eles e que aquele momento ali era um momento de comunhão e de intimidade para com Cristo e para com os irmãos. Então Paulo escreve para tentar, para alertar aquelas pessoas que a ceia do Senhor, ela tem um propósito, e esse propósito ele também está inserido dentro de celebrar a comunhão cristã. Então, o clima de fraternidade que a igreja tinha, conforme Atos fala no versículo 42 do capítulo 2, mostra de forma clara que eles tinham união. Agora observe que o tempo verbal que fala ali em Atos, quando Atos foi escrito, era uma prática, observe que não fazia nem tanto tempo, meu irmão, que aquela prática ali estava deixando de ser uma coisa rotineira, ou seja, que falava e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Observe que ele falava e perseveravam. O tempo verbal aqui, quando a gente vai estudar o grego no original, vai perceber que era uma prática que era praticada, mas que quando foi escrito o livro não era mais praticado. Observe que foi se perdendo. Então, era uma prática comum na igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E culmina justamente com esta carta que Paulo escreve aos Coríntios, que o propósito da ceia tinha sido perdido na igreja de Corinto, porque estavam fazendo justamente não para terem comunhão, mas para terem desunião. O autor encerra a lição, o terceiro tópico, falando sobre o modo de celebrar a ceia do Senhor. Aí ele vai falar o primeiro tópico, falando o que é participar indignamente da ceia. Então, neste ponto aqui, nós temos que compreender e entender o que o autor bíblico aqui está nos mostrando e o que o autor bíblico está nos dizendo. E faz-se entender, para que nós possamos entender essa atitude correta, porque muitas pessoas deixam de cear, deixam de participar desse momento de comunhão, porque nós estamos celebrando a expiação que foi realizada por Cristo, estamos também anunciando a sua segunda vida, estamos celebrando a comunhão cristã. Então a gente tem que entender bem quando a palavra de Deus nos fala que não devemos fazer isso indignamente. Então, nós temos que entender, quando o autor bíblico fala em 1 Coríntios 11, 29, que fala: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que temos que entender que a palavra que é utilizada aqui como indignamente é uma palavra grega que, quando ela é traduzida para o português, ela é traduzida como indignamente. Entretanto, essa palavra ela não é um adjetivo, mas ela é um advérbio.
é um advérbio, e como advérbio, e nós sabemos disso, o advérbio ele indica um modo, ele indica maneira. Já os adjetivos não. Adjetivo indica o estado, o adjetivo indica a qualidade que aquilo tem. O advérbio, não, o advérbio indica um modo, indica uma maneira. Então, meu irmão, indignamente, quando está falando aqui, está mostrando que Paulo referia-se ao modo irreverente dos coríntios ao celebrarem a ceia do Senhor, ou seja, era o modo do que como eles estavam fazendo, a maneira como eles estavam fazendo, porque é um advérbio e não um adjetivo que está expressando estado ou qualidade, mas está indicando o modo como eles faziam, a maneira como eles estavam fazendo. Então isso tem que ficar claro para que nós possamos entender, meu irmão, e está relacionado justamente a isso, novamente, a maneira de participar. Não está falando aqui da indignidade das pessoas, porque se alguém for digno de participar, ninguém participaria, porque ninguém é digno. Então, indignamente não está se referindo à qualidade das pessoas, mas ao modo como as pessoas faziam, a maneira como as pessoas faziam. Então, meu irmão, biblicamente, a ceia do Senhor é uma cerimônia de que devemos participar com discernimento. Se por um lado, como nós falamos, elementos ele não se convertem literalmente no corpo e no sangue de Jesus, conforme nós vimos que é isso que fala o ritual católico, por outro lado, a ceia do Senhor ela não pode ter seu valor, o seu verdadeiro sentido esvaziado, que é a presença espiritual de Jesus. Então, os extremos eles têm que ser combatido. Então, diante disso, agora nós vamos para o nosso segundo subtópico, que vai falar justamente sobre uma celebração reverente. Nesta parte que vai falar sobre celebração reverente, aqui está mostrando justamente esse prosseguimento que nós falamos agora há pouco, a diferença do que é indigno como advérbio, como adjetivo, mostrando ali que indigno está se referindo ao modo, à maneira como as pessoas faziam e não está se relacionando às pessoas. Então, por isso o autor coloca aqui uma celebração reverente, uma celebração que eu tenho que ter uma maneira correta de fazer, um modo correto de fazer. Não é de qualquer maneira e nem de qualquer modo. Então, neste ponto aqui, o que nós temos que frisar é justamente isso, que a ceia ela é celebrada de forma reverente. Quando não se faz isso da maneira correta, acontece o que acontecia na igreja do Coríntio. Muitos de vocês andam doentes e não são poucos os que já dormem, ou seja, muitos já morreram. Por quê? Porque estavam fazendo de maneira errada, estavam fazendo de modo errado, e fazendo de modo errado não estava cumprindo o propósito, que é de celebrar a expiação efetuada por Cristo, de proclamar a sua segunda vinda e de estar em comunhão com seu irmão. E quando se faz isso de maneira errada, a mão de Deus pesa sobre aqueles que estão cometendo esse desvio doutrinário na participação da ceia do Senhor, que é o momento de celebrar a Cristo. E encerrando a nossa lição, falamos sobre celebração festiva. Porque a ceia, ela não é uma celebração que estamos comemorando o funeral de Cristo. Não é a celebração que estamos comemorando o Cristo que morreu e acabou. Não, não é isso. A celebração da ceia, meu irmão, está celebrando não o funeral de Cristo, está celebrando primeiro a sua morte, porque a morte dele é que nos trouxe salvação, e segundo a sua ressurreição, que nos traz a certeza de que um dia ele virá buscar a sua igreja. Então a ceia celebra que Cristo morreu, celebra sim, mas que ele ressuscitou, e não apenas a sua morte, mas também a sua ressurreição, porque isso é o que dá a certeza do crente fiel a Cristo de um dia vai estar ao lado do Senhor. Então, a celebração ela tem que ser reverente, sim, tem que ser reverente, tem que ter maneira correta, tem que ter um modo correto de fazer, mas ela deve ser também festiva.
porque o nosso Redentor, ele vive. E é por isso que nós devemos mostrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nós estamos celebrando a vitória de Cristo, então é um momento também de festividade, de comemoração. Por quê? Porque aquilo que nós não tínhamos capacidade nem condições de fazer, Cristo fez por nós. Então, meu irmão, é um ambiente de reverência e ao mesmo tempo é um ambiente abundante em alegria. E concluímos essa lição mostrando justamente as três perspectivas quanto aos elementos da ceia do Senhor. Falamos sobre os propósitos da ceia do Senhor e encerramos a lição falando justamente sobre o modo de celebrar a ceia do Senhor. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 10 das lições bíblicas adultos que falamos sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.